ele vai ter um percurso acadêmico na sua unidade de ensino, né? E em outras unidades, enfim, fazendo essa mobilidade acadêmica, né? De fazer disciplinas em outros cursos, né? Disciplina do mesmo curso em outros, oferecida em outros cursos. Então, todos têm que estar envolvidos nesses processos inclusivos, né? Com o acompanhamento do Incluir, com todo o apoio do Incluir, com todos os serviços, né, que nós temos à disposição. Entretanto, né, a nossa proposta é de compartilhamento. Né? A inclusão ela é absolutamente transversal, a acessibilidade tem que estar em toda a universidade, né? E isso é um trabalho em rede. Assim, essa é a nossa perspectiva. Mas eu não vou me estender muito aqui, porque eu quero deixar para as pessoas com deficiência poderem se manifestar hoje, né? E sempre, claro, hoje em especial. E eu me retiro, então, qualquer coisa, eu estou aqui no apoio. Mari, se precisar de alguma coisa, eu vou acompanhar o chat, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, né, a gente pode ainda se comunicar pelo chat. Então, boa tarde para nós. Mari, é contigo. Então, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou a Marina Slores e você é mediadora em toda essa live. A live vai funcionar assim. Eu vou fazer 3 perguntas para os participantes. Nós temos alunos e discentes. A ordem de apresentação foi escolhida através de sorteio. Nós vamos pedir a todos que deixem os microfones desligados, inclusive, para que facilite a comunicação, que não tenha interferência. E depois, assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, vai no chat e a Adriana vai passando para a gente poder responder à medida que as dúvidas forem surgindo. Então, nós vamos começar com a Karine Rodrigues. A Karine, que é discente do curso de música da URGS. Então, Karine, a primeira pergunta que eu te faço é: quais são os recursos de acessibilidade que tu utiliza para ter o acesso ao ERE, no caso? Ou se tu estivesse fazendo algum trabalho remoto, emergencial, como que tu utiliza? Depois, gostaria que tu falasse sobre as barreiras que tu encontra para poder utilizar tanto os serviços como aluna, quanto se tivesse algum trabalho remoto. E se tu tiver alguma recomendação para os professores, para que eles possam auxiliar os alunos com deficiência durante esse ensino remoto emergencial que, infelizmente, nós estamos tendo que lidar com ele de forma absolutamente nova para todo mundo. Então, o tempo de fala de cada pessoa vai ser de, em média, 15 minutos. E eu vou passar, então, a palavra para a Karine. Karine, boa tarde. Estamos te ouvindo. Boa tarde, Marinês. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz de poder falar aqui hoje, um pouco nervosa também, mas é um debate, um espaço muito necessário para esse momento que a gente está vivendo, enfim, para todos os momentos, né, da nossa vida acadêmica, nosso estar em sociedade. E, bom, eu sou cega total, faço curso de música, bacharelando em música popular, e eu uso os recursos de acessibilidade que leem as telas. No caso, uso um leitor de tela no computador. Esse que eu uso se chama NVDA, ele é gratuito, e uso também no celular. Eu uso um iPhone, no caso, né? Mas enfim, tem Android, enfim. Eu uso tudo que eu puder para ter acesso a um ensino remoto emergencial e, nossa, às vezes tem que entrar pelo notebook, aí não dá. Aí tem uma coisa que não funciona direito, aí tem que entrar pelo celular para tentar ver se pelo celular é mais fácil. Às vezes tento ver um jeito mais fácil de encontrar os links, porque tem disciplinas que tem muito material, assim, muito link. Então eu tento pelo notebook, aí me perco, aí eu vou pelo celular, acho mais fácil, só que daí tem uma parte que não abre, né, pelo celular. Eu já estou meio falando das barreiras junto, né, mas assim, e a gente usa, né, a plataforma do Moodle, com a qual eu não era muito habituada, assim, então eu tive que
que me superar, assim, me puxar para conseguir aprender. Estou recém começando a descobrir, assim, né? E já que eu comecei a falar das barreiras, a gente teve uma semana e pouco de aula, né? Nem fechamos 2 semanas ainda. E eu já tive surpresas boas e ruins também. Eu acho que o contexto é difícil para todo mundo e para os professores e para a gente com deficiência é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, se eu estou numa aula presencial, o professor escreve uma coisa no quadro e esquece de falar como é normal, e é muito aceitável que isso aconteça, porque ele não, de repente não está todo o tempo lembrando quando recém, por exemplo, quando recém começou a me dar aula. Ele não está acostumado que ele vai ter que falar as coisas que ele escreveu no quadro o tempo inteiro. E aí, de repente, ele esquece. Aí, o que eu faço? Eu levanto a mão e pergunto, e peço. E aí agora, por exemplo, com a gravação de vídeos, já de aulas assíncronas, né? Por exemplo, que ele já tem os vídeos gravados lá. E aí ele está explicando uma coisa e mostrou um slide e não falou. Às vezes ele falou bastante, mas tem um momento que ele não falou, e aquele momento é crucial para o entendimento do que ele está explicando. E aí eu já perdi. Então, acontece, tem professores que estão muito mais habituados, assim. Teve um professor meu que fez um vídeo, assim, que devia ser modelo de acessibilidade para os vídeos no ERE, porque ele foi muito, muito acessível. Ele encontrou soluções que nem eu tinha pensado ainda, sabe? Então tem professores assim que são super engajados, que a gente tem acesso ao material e fica sorrindo de alegria, assim, dele ter, com tanto cuidado, ter pensado no meu acesso, assim, não que ele diga assim, isso, Karine, isso é assim, não, ele está deixando aquele material dele acessível a qualquer pessoa que vá assistir depois, né? E isso muito lógico que ele fez pensando com essa preocupação, né? Do meu acesso ao material. Uma outra barreira que eu estou enfrentando e que a gente está tentando encontrar soluções também é porque os leitores de tela, eles são ótimos para ler textos. Maravilhoso, a gente tem acesso ao conhecimento de uma forma nunca antes vista. A gente nunca teve tanto acesso praticamente irrestrito a tudo que se produz, né, academicamente, na literatura, em todas as áreas do conhecimento. Só que na leitura de música, de partituras, por exemplo, os leitores de tela vão muito mal. Eles não leem. Tem programas de edição de partituras que a gente consegue usar, né? Como o MuseScore, por exemplo. Mas não é fácil saber o que está escrito. E isso a gente tem que arranjar várias soluções para substituir essa questão aí de acessibilidade. Então, está sendo fácil, eu tô bem assim, apreensiva ainda e conversando, né, com os professores e criando soluções para isso. E fora isso tem a parte boa, né, também, que é a possibilidade da gente estar em vários lugares ao mesmo tempo, conversar com várias pessoas, conversar com professores, talvez como a gente não conversava antes, dependendo, claro, do professor, dependendo como que eu posso dizer, do tipo de relacionamento que a gente tem com os professores, que cada um é diferente, né, do outro. Mas tem professores com quem eu conversei muito mais agora online do que antes presencialmente.
E o que mais que eu posso falar? Assim como esse professor que eu comentei que ele fez um vídeo muito, muito acessível e deu uma alegria imensa assim, de poder assistir. Eu acho que tem muita gente interessada em aprender, em se colocar no nosso lugar. E é muito bonito de assistir isso, assim, de assistir, de poder aproveitar também, né? Porque a gente já passou por tanta exclusão na vida, já achou que era normal ter menos do que a maioria das pessoas tem na educação. E aí, quando a gente vê essas coisas assim, a gente fica rindo sozinho, assim, e até mal acostumado um pouco, assim, digamos, né? Porque depois já surge uma outra situação que a dificuldade vem e a gente fica, poxa, que pena que não é sempre assim. Eu acho que Karine, foi. é a Adriana, Karine. Posso É, falar? Posso falar? claro, Não, Karine, tu estava falando, eu estava lembrando muito, assim, que a gente gosta de dizer que, claro, nós temos garantido o ingresso do aluno com deficiência, né? Existem a reserva de vagas, enfim. Agora, nós temos que fazer um trabalho muito forte em relação à permanência dos alunos com deficiência, né? Não adianta ingressar e não conseguir concluir seu curso. Só que eu gosto de dizer, assim, que a gente tem que garantir a permanência, mas uma permanência feliz, não é uma permanência com um é, milhão de problemas, né? Claro que a gente sabe que tudo tem que se adaptar, as pessoas não conhecem, né? Obviamente que quem está entrando agora está abrindo caminho para outras pessoas, aos poucos, isso é uma construção também, né? Mas eu gosto sempre de fazer referência a exatamente isso que tu está dizendo, assim, que é que satisfação que é receber um material acessível, né? Isso que eu digo que é uma permanência feliz, é né? Não, maravilhoso. E eu acho assim que é mais fácil, desculpa eu te interromper, né? É, é pode, mais pode seguir. é mais fácil a gente estar presencialmente, porque tem toda uma relação afetiva, né, com os professores, a gente conversa, eles estão ali vendo o que tá difícil por talvez não estar tão acessível e o que está melhor e é uma descoberta diária, assim, ninguém tem uma receita pronta e cada um é um, né? Então, mesmo duas pessoas sendo cegas, elas é, vão aprender de forma diferentes e vão preferir coisas, soluções diferentes para o seu aprendizado, né? Vão ter relações afetivas com os professores diferentemente. Então, eu acho que eu estou sentindo muito essa falta dessa relação afetiva que vai construindo a acessibilidade também, porque é um caminho que cada um constrói junto com as pessoas que estão à sua volta, no espaço que a gente vai ocupando, né? E agora no ERE, assim, eu estou ainda tentando achar por onde que eu vou construir essa relação com os professores e com os colegas, que os colegas também eram muito importantes nesse processo de tornar as coisas mais acessíveis. Karine, tu tá usando só o Moodle como plataforma? Ou tu chegou a usar o Teams? Eu não usei o Teams ainda, só o Moodle. Não tive ainda disciplinas que usavam o Teams. O Moodle tem uma acessibilidade boa, ele é bem navegável, né? O Ele é Moodle. bem navegável, sim, ele é bem navegável, só que a gente tem que aprender, né? Também Não, eu conseguia, assim, o que eu não conseguia pelo notebook, eu ia pelo celular, e, mas aí dependendo dos exercícios, tem uns exercícios que um professor fez lá, por exemplo, que eram bem interativos, tinha que arrastar uma figurinha para não sei aonde, aí já não consegui fazer, né? A gente já conversou até, estamos tentando soluções para isso, assim. Mas Isso é uma questão. É. ele fez tudo meio interativo, assim, e aí
eu falei para ele, nossa, eu não tenho como fazer isso, nem sei, nem o leitor de tela nem lê os botõezinhos, o que é para mexer e tal. Não, aí fica É, bem inacessível, né? nós Então, temos tem feito também, nós temos feito essa indicação, né, para os professores que tudo bem, o Moodle tem como navegar, mas não adianta se os materiais não estão acessíveis, né? sim, Uhum. às vezes os professores colocam exercícios extremamente visuais, E aí e aí não tem como ser feitos, né? Só imagens. no meio do material tem uma imagem, tem uma figura. Aí já, né, já não tenho acesso. Aí eu poderia, se tivesse um colega, eu poderia perguntar. Aí em casa, assim, não é todo mundo que lê, que entende de música, né? Aqui em casa, por exemplo, o meu marido às vezes pode me dar uma ajuda, mas não é assim, não é tão fácil como se estivesse mesmo na universidade, né? Se tivesse uma rede melhor de pessoas a quem eu pudesse recorrer, assim. Então estamos nessa. É difícil ter uma pessoa em casa que entenda de música para te ajudar, né? E fazer a descrição daquele símbolo, daquela Isso. imagem, ou seja, do desenho que for, às vezes É, complica, né? Para quem mora sozinha, complica mais ainda. sim. E não dá para contar com isso como uma coisa que eu possa ter, né? Uma pessoa sempre para vir me socorrer em casa. Nós produzimos um material, Karine e Adriana, de novo, nós Uhum. produzimos um material que dá uma série de indicações, né, para os professores ou para as pessoas, enfim, né, de como trabalhar um pouco com acessibilidade nos ambientes virtuais. E uma delas é fazer a descrição das imagens, né, porque como tu falaste, na tua casa não tem ninguém que entenda de música o suficiente para poder fazer uma descrição mais precisa, mas o professor tem esse conhecimento, ele pode fazer essa descrição, né? Se ele lembrar de fazer colocar uma legenda nessa imagem com a descrição, e ele pode fazer isso, porque ele domina esse conteúdo, né? Muito melhor do que alguém em casa tentar. A questão da acessibilidade é uma coisa que ela vai muito melhor quando as pessoas elas estão engajadas, estão envolvidas com essa questão, assim, né? Porque elas já, desde a raiz do que elas estão fazendo, elas já fazem pensando nisso. Então, eu tenho professores assim também, tem uma diversidade de... Tem um professor que eu tenho certeza que ele pensou tudo desde a idealização do conteúdo para ser acessível. E isso não tem preço, né? É maravilhoso tu ter esse sentimento, assim, de que tu não foi excluído em momento nenhum, nem da preparação do material, da construção, de como que vai ser a avaliação, porque tem opções que contemplam todo mundo, né? Então, é maravilhoso ter essa experiência, é impagável. E que pena que não é sempre assim. Seria maravilhoso. Acho que a deficiência ela acaba perdendo a importância quando a gente tem situações assim de inclusão de uma forma tão plena assim. Na verdade, é bom que a gente também incentive as boas práticas, né? Porque tem as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam, vários tipos, boas práticas, né? Que a gente Sim. incentiva para que os outros professores e os outros gestores tomem de incentivo. Então, essa tua fala sobre um professor, uma boa prática de um professor, ela pode sim servir de espelho para que outros professores copiem, né? Então, usem o modelo. Isso é muito, muito bom. Karine, tu tem alguma outra recomendação antes de eu passar a palavra para a próxima palestrante? Eu acho que é mais isso, assim, de que as atitudes são o principal, porque a partir delas tudo tem uma solução, assim, né? E eu queria deixar esse recado para as pessoas, professores, enfim, toda a comunidade, olhar para a gente, para as pessoas com deficiência, como, como pessoas que têm potencial que tem que ser
tem que ser posto à prova, tem que ser... A gente precisa ter condições iguais a todo mundo para crescer, né? Para ser desafiado, para aprender mais, enfim, a gente precisa ser cobrado também na medida de que todo mundo é cobrado, desde que a gente tenha condições para se divertir também no curso. Eu estou no curso que eu quis muito estar aqui. Eu esperei anos para estar nesse curso. É um lugar muito querido para mim, um lugar assim especial e que eu tenho certeza que vai fazer sentido na minha vida inteira. Eu sou cantora, sou apaixonada por música e sempre quis ter uma oportunidade como essa de estar num curso. Então, para mim, assim, algo muito desejado e que eu tenho muita vontade de aproveitar ao máximo possível. É isso. Então, muito obrigada, Karine. E um dia eu também vou estar nesse lugar de curso de música, como uma futura colega daqui mais uns anos, quando eu terminar tudo que eu precisar. Mas não como cantora, só como aprendiz mesmo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bianca Pontin. A Bianca, ela é docente da disciplina de Libras na FACED, Faculdade de Educação da URGS. Bianca, boa tarde, seja bem-vinda. Então, as mesmas perguntas que eu fiz para a Karine, eu farei para ti. Então, eu gostaria que tu falasse, como ela, sobre os recursos de acessibilidade que você usa, sobre as barreiras que você encontra para ter acesso ao ensino remoto emergencial e ao trabalho remoto. Se tu tens alguma recomendação para fazer para os professores e colegas, né? Se tu tiver boas práticas também que pode passar para os colegas. Então, Bianca, seja bem-vinda, pode falar. Vamos só aguardar a Bianca abrir a câmera dela. Uhum. Eu vou desligar a minha câmera para que fique mais nítida a interpretação. Olá, tudo bem? Então, fico impressionada, estou admirada em falar sobre essa questão do que eu acabei de ver sobre a acessibilidade para a pessoa cega, a plataforma. É diferente que nem quando tu trouxe sobre a audiodescrição, esse detalhamento, e aí eu faço essa transposição para mim, eu como surda. A minha dependência é um processo visual, né? É totalmente visual isso. Então, eu também tenho que haver essas questões. E aí, quando eu trago assim no pensamento para trazer para vocês, é difícil separar como aluna e professora, né? Tendo os dois espaços assim, eles acabam se misturando, eles são mistos. Mas vou trazer uma questão geral sobre acessibilidade dentro do ERE. Quando a gente fala do material, dos recursos, né, quais os recursos de acessibilidade, bom, para mim é o intérprete, principalmente o acesso, né, em Libras, ter a pessoa intérprete ali para fazer a tradução. Mas tem momentos que eu gostaria muito que houvesse legenda. Porque tem alguns assuntos, por exemplo, eu gostaria de contar com a legenda porque tem diversas palavras que às vezes eu não conheço, eu gostaria de ter esse acesso, ou daqui a pouco ele é uma palavra que é muito complexa na questão da tradução, e quando ela se encontra eu tenho esse acesso. São línguas sim, diferentes, mas elas andam simultaneamente, e eu quero ter essa aquisição. Então, eu gosto que elas andem assim para mim, de uma forma simultânea, tanto na língua de sinais, quanto na questão da legenda. Gostaria de contar com ela. Bom, então, a principal seria, então, essa, a intérprete e a legenda. Mas quando a gente fala agora, quais as barreiras encontradas? Presencialmente, né, ainda assim há algumas barreiras.
Agora, nesse processo virtual, nessa questão do ERE, eu acho que tem mais limitações, sim, mais barreiras. Por exemplo, tem a questão do espaço, né? Quando a gente está presencialmente, a gente tem a plateia, a gente tem um retorno. Aí, para começar no computador, já diminuiu todo o processo visual. É um sistema onde eu tenho que fazer um esforço maior para poder entender toda essa questão que comporta a visualidade. E aí, quando eu trago todas essas questões, por exemplo, em reunião, né, as pessoas vão lá, participam, tem bastante assuntos, tem grandes discussões, existe muita informação. E as pessoas, então, querem falar, e às vezes elas acabam falando ao mesmo tempo, e aí, como é que eu vou dar atenção? Porque a gente quer ter essa referência visual também, porque daqui a pouco já trocou a pessoa. Então, teria que ter uma pausa, onde eu vejo tipo, quem é a pessoa, se ela tem algum sinal, e aí sim, então, ver o que a intérprete está sinalizando, mas ainda assim ter essa referência visual com a pessoa que fala. Eu sei que são passos, e quem tem o processo auditivo, ele nem percebe isso, ele já vai acompanhando, ele dá uma olhada, e aí já acompanha pela voz, mas eu sou visual, e aí são duas coisas separadas. Eu quero estar olhando para a pessoa, para as expressões que ela fala, e preciso também estar olhando, porque a intérprete sinaliza. E também, acho que a questão de outra barreira seria... Por exemplo, tem o MConf, né, que nós utilizamos, mas aí quando a gente precisa fazer compartilhamento de documentos, acompanhar algumas referências presencialmente, é natural que a gente distribua um papel e seja entregue antes, para que a gente comece, então, a ter um esboço do que está sendo tratado, ou tem o PowerPoint que a gente vai acompanhando, então, o que o palestrante está falando. E, por exemplo, aqui no MConf, quando a pessoa, né, traz esse compartilhamento de documento, diminui totalmente a tela, né, que então já dificulta mais uma vez para mim conseguir ter um conforto visual para entendimento da sinalização, e ainda tem que estar referente ao processo do documento, onde eu tenho que estar olhando, daí eu escolho, ou eu olho para o intérprete, ou eu faço a leitura do documento. Né? E como são, às vezes, em espaços separados, é complicado. Isso eu acho que é uma questão bastante importante. Eu anotei algumas questões também que eu quero trazer, deixa eu ver. E a internet, né? A gente precisa ter uma conexão com muita qualidade para poder estar acompanhando. Afinal, a língua de sinais é uma questão gestual, então ela vai estar movimentando, tem a questão das expressões, se a internet ela cai a conexão, ela não é boa, imagina, eu não consigo acompanhar, eu já perdi o sinal, posso estar perdendo o contexto, né, quando trava ou quando dá qualquer problema de conexão, principalmente numa questão simultânea, síncrona. Com a volta das aulas, né, sobre essas discussões, se volta ou não, aí a gente percebe que a opinião das pessoas vem trazendo sobre como é que vai ser esse processo na internet, né? Ok, eu tenho internet, ela não é uma internet perfeita, mas ela funciona bem. E aí, mas quem é que também está alimentando isso? Quem é que resolve sobre isso? Então, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar também. Por exemplo, o governo poderia assumir essa responsabilidade, por exemplo, até das relações, das conexões, e tornar isso de uma forma todos padronizada, porque daqui a pouco a internet de um é melhor, a do outro não é, porque isso depende das pessoas que estão investindo e as condições que elas têm para isso. Então, daqui a pouco, se a gente iguala esse processo, né, se torna mais justo, né, principalmente numa educação à distância, onde a gente não tem uma questão de qualidade de estrutura perfeita. Eu acho que isso seria um dos pontos para se pensar. Também, quando a gente fala do uso, né, das redes sociais,
Instagram, Facebook, e-mails, né? Todos nós, a maioria, as pessoas usam bastante esses recursos. O Moodle. Mas tem questões que a gente sabe que são algumas redes que talvez não se utiliza tanto. Então, a gente teria que acompanhar. Então, eu acho que tem pessoas, a gente tem diferentes idades, tem algumas pessoas que não seguem algumas tecnologias e tudo mais. Então, daqui a pouco a gente tem que se modernizar enquanto a isso nas redes e ter esses acessos em todos os espaços também, em texto, em Moodle. Eu acho que a mais difícil, talvez, seria o processo de inserir algumas questões, mas a gente tem que refletir principalmente nessas questões dos acessos, o que é mais confortável para que a gente possa trabalhar também. A gente fala de áudio, a gente fala de imagem. No caso do intérprete, no meu caso, eu preciso que aumente, né, a tela. Então, são ferramentas que a gente pode estar pensando, até porque nesses meios, às vezes existe muita poluição visual, né? Muita poluição de informação. E isso também são questões que podem pesar e, de certa forma, não trazer um conforto para que a gente possa ter esse acesso com a acessibilidade. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Mas principalmente que eu quero trazer para vocês que a acessibilidade, sim, muito importante, mas principalmente a atitude, né? A gente tem que pensar nos colegas, nas barreiras, trabalhar com calma, acompanhar também os processos, fazer uma empatia, entregar um material antes, o quanto isso é importante, fazer a entrega desse material antes para que possa ser acompanhado pelas intérpretes, né? Aguardar, ter o processo de calma ali no processo de trabalho. As aulas, né, elas têm um tempo diferenciado, onde a gente sabe que, ok, tem intervalo. Até porque, tipo, são bastante tempo que a gente também fica ali utilizando o computador, né? Isso também causa uma exaustão, porque a gente está ali assimilando informação. Então, esses cuidados. Eu gostaria de perguntar uma coisa para Bianca, Alessandra e Adriana. Tá, eu vou perguntar só um pouquinho aqui, gente. A Adriana, tá vendo bem? A Adriana quer perguntar você. Como é que no doutorado, não sei se as aulas continuaram de forma remota, continuaram as aulas, como é que foi isso para ti? Tu conseguiu ter uma comunicação legal? Eu sei que tu já está no final do doutorado, então aulas tu já não tem mais, né? Mas a relação com a tua orientação, enfim, como é que esse processo está acontecendo? As minhas aulas do doutorado voltaram há pouco tempo. E a gente está usando a plataforma do Moodle, né? A gente utiliza o Moodle, então ali é inserido alguns materiais, mantém esse espaço. O presencialmente não tem, então a gente faz as reuniões pela MConf. E o nosso grupo ali nas disciplinas, então, aconselhos orientadores, tudo está sendo, então, trazido. Tem a questão da Libras, os colegas que não sabem sinais, eles sinalizam alguma coisa, a gente vai tentando também acompanhar esse processo. Tem alguns colegas que também me dão bastante apoio, mas a gente está conseguindo ter essa interatividade. A gente troca ali, eu faço algumas trocas pelo chat. E o MConf, eu percebo, ele não é muito fácil, porque tem a questão das janelas, né, que se a gente está mantendo na mesma língua, numa língua primordial ali, ok.
mas acho que quando dá a troca, quando tem essa questão da sinalização das pessoas, acho que a gente não tem ainda esse hábito, então tem que ter esse processo dos registros, né, onde está, quem está falando, né, então para a gente entender esse processo de layout ali, então ainda existe algumas questões. Aconteceu uma vez, e eu acho que eu vou ter a sala novamente na terça-feira, uma experiência para mim que foi bem estranha, porque teve essa coisa que eu me perdi, teve bastante informação e eu acabei não me adequando, mas tem o processo dos textos, né, que às vezes é discutido e acompanhado. Então, o quanto tem que ser discutido antes, entregar o material anteriormente para a gente poder olhar e aí conseguir acompanhar. Né? A gente sabe que tem o Google Drive, então que daqui a pouco a gente acessa por esses espaços, né? Porque ali em aula o compartilhamento o compartilhamento dos textos, eles têm essas modificações de tamanho. Então, como eu falo, meu processo é visual, então tem que ter todo ali um cuidado para a gente poder estar acompanhando. Isso foi uma das experiências que eu tive que não foram muito boas. Sim, quando compartilha o documento, as janelas diminuem, né? Então fica bem mais complicado. E, de fato, mesmo utilizando uma única língua, a língua de sinais, todo mundo sinalizando, também tem que ter uma certa ordem para falar, senão a gente se perde ali, né? Olha para uma janela, olha para outra, perdido. Agora, Bianca, eu vou te dizer que mesmo o mesmo acontece usando a língua oral, né? É a mesma coisa. Se nós não temos uma ordem de fala, fica também uma grande confusão, né? Precisa também de uma organização. Né? Isso é um aprendizado que todos nós estamos fazendo nesse momento. Né? Ninguém estava acostumado a trabalhar tanto desse jeito, né? Eram eventos muito específicos, né? Então agora a gente está tendo que se acostumar com isso também. Mas, enfim, Mari. Eu gostaria de agradecer a participação da Bianca. Desculpa. Sim, é a Marinês que está falando? A Bianca ia fazer uma fala e complementar a fala da... Não, então, ela pode continuar, desculpa. Continua, Bianca, por favor. Quando a gente fala nesse processo do ERE, a gente traz, né, a questão virtual, e sim, esses problemas vêm acontecendo, mas isso é normal, né, porque são práticas, até em virtude dessa questão do que a gente vivencia sobre a pandemia, então são escolhas que a gente está tendo, redes que a gente está trabalhando para ver, e pessoas também se adequando. Nós temos a gente traz assim, nós temos o Google, né? O Google Maps, né? Bom, enfim, tem outros ali, tem outras ferramentas que se utiliza, várias que as pessoas podem estar utilizando. E ainda assim a gente não estava tão habituado a utilizar em virtude desse processo. E agora a gente está se capacitando e aprendendo essas ferramentas e leva assim um tempo até para a gente se acostumar, se adequar, porque não era um processo cultural que alguns tinham, né, de estar utilizando todas essas ferramentas virtuais. Então estamos se adaptando também com o sistema. Na verdade, é uma adaptação para todos, né? Tanto para todas as pessoas, né? Tanto para os estudantes, os professores e para os alunos também. Todos vamos ter que nos adaptar. Não sabemos por quanto tempo ainda, infelizmente. Bianca, eu agradeço a tua participação. Vou passar a palavra, então, para a Evelyn. A Evelyn Euclides é discente do curso de História. A Evelyn já está online? Evelyn? Um pouquinho, acho que ela não entrou ainda. Agora sim, ela vai entrar. Oi, Evelyn? Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha só, então, vou passar a palavra para ti. Fiz as mesmas perguntas que eu fiz para as meninas, vou fazer para ti também. Tá bem. Recursos que tu utiliza, se é que tu utiliza algum recurso para o ensino remoto emergencial, as barreiras que tu está encontrando e recomendações que tu tens para os professores, para que eles possam fazer esse ensino o mais acessível possível. Bom,
Eu sou a Evelyn Gonçalves Euclides, eu faço o curso da História desde 2017. Eu já desisti de falar o semestre, porque, né, a gente sabe que a gente se perde um pouco. Durante o ERE, a minha preocupação maior era a questão de internet, porque um pouco antes da gente romper as aulas, eu consegui comprar um computador. Mas a questão da internet era uma preocupação porque é muita aula, demanda muitos dados, e até então eu estava convivendo através dos dados móveis, né? E aí, então era uma questão que tirava meu sono. A gente conseguiu resolver sem precisar do auxílio da URGS, só que durante o ERE a gente acaba percebendo, mesmo não utilizando, né, da acessibilidade durante esse período, a gente acaba percebendo a ausência dela. Aí, então, são textos, que aí, ao invés de ser PDF texto, tá um xerox de um xerox, que já foi um xerox de um livro, que acaba dificultando a minha leitura também. Aí, são pequenas coisinhas, sabe? Como um professor falando por cima de uma imagem, e aí acaba ficando confuso pra gente, porque também não tem uma legenda. São coisas que são serviços de acessibilidade, só que não são só apenas para pessoas com deficiência, né? A gente lembra que a acessibilidade, ela é universal, ela é algo que auxilia todos, não só as pessoas com deficiência. E aí, então, o meu recado para professores e quem mais puder ajudar é lembrar disso, lembrar que a acessibilidade ela precisa estar presente. Então, se a gente for utilizar desses materiais, adaptar eles. A gente tem aqui um núcleo que faz esse trabalho, que auxilia, né? Não precisa fazer sozinho, então a gente pode muito bem utilizar ele. Oi, Evelyn, é a Adriana. Oi, oi, Adri. Evelyn, o que tu falaste antes, que é da acessibilidade para todos, é uma coisa bem importante, porque é aquela ideia de desenho universal que se fala, né? Sim, É para todos, não é só para acessibilidade, não trata só das pessoas com deficiência, né? Nós podemos, em algum momento da vida, estar numa condição que também vamos precisar de algum recurso, enfim, né? E também podemos enfrentar barreiras bem importantes que nos impeçam de participar em igualdade de condições. Então, a ideia do desenho universal é bem importante, né? E é isso, né? Uma acessibilidade aos materiais, o xerox do xerox do xerox que está lá não é acessível para ninguém, pois é, né? Um péssimo escaneamento, né? Isso não é acessível. Nem para quem não enxerga, não é muito menos, porque é bom lembrar, é bom sempre lembrar que todo e qualquer material que for escaneado, né, ele não é lido pelo leitor de tela, porque ele salva como JPEG, salva como imagem. Então, o leitor de tela não vai fazer a leitura desse material. Isso especificamente para as pessoas com deficiência visual. Mas se ele é o xerox escaneado, que já estava velho, que já estava fraquinho, ninguém vai conseguir ler, né? Então, essa ideia de desenho universal é bem importante de se reforçar, né? Que tem que ser acessível para todos, né? Não para todos e para qualquer um, qualquer pessoa em qualquer condição, porque não é só para todos os que vêm ou só para todos os que não vêm, é para todos e para qualquer um, né? Eu gosto sempre de frisar isso também. sim, É que, na verdade, o desenho universal ele não é pensado, né? Eu costumo dizer que a acessibilidade vai acontecer quando um bebezinho conseguir entrar, a mãe conseguir entrar com o carrinho de bebê e uma senhora de 99 anos conseguir entrar no mesmo lugar usando o seu andador. Então, ele vai começar e vai terminar na vida de todos. Então, todos vão precisar de acessibilidade algum dia. Esse é o verdadeiro desenho universal. exatamente. Até também lembrar os próprios professores, né? Porque
a maioria deles já está numa idade avançada, a maioria deles também precisa utilizar algum recurso, como um óculos, como uma imagem maior, né? Então, se tá ruim para eles, para a gente também vai estar, né? Eles têm que lembrar esse pequeno detalhe. Sim, a cópia da cópia da cópia, cópias ilegíveis, fotografias escuras, isso vem para todos, né? Nem, por exemplo, vai usar a imagem que a pessoa colocou. Quem pode usar um ampliador consegue, mas às vezes eu mesmo percebo umas imagens tão ilegíveis que fica quase impossível para qualquer pessoa fazer a distinção do que está escrito ali. Sim, na história a gente ainda tem alguns livros que são muito antigos. Aí então esses livros, eles já fazem o xerox do livro, e aí o livro tá todo rabiscado, todo sublinhado. E aí o livro já é velho, então já tem lugar onde a traça comeu. E aí a gente acaba não sabendo que palavra que é. E também, como é imagem, também já um ledor não leria, né? Então fica complicado. Mari, eu não sei se seria interessante, porque nós falamos até agora muito na questão do ledor de tela, né? Quem sabe falar um pouco, ou tu, não sei se tu vai falar depois, na questão dos ampliadores de tela, que é um outro recurso. Eu vou falar na minha parte daqui a pouco. Ah, tá, beleza, então. Aqui por depois da Ótimo. Evelyn. Eu acho que, se tiverem uma pergunta, não tenho muito o que falar da questão do ERE, né? E a minha maior dificuldade está sendo essa. Porque, como a minha deficiência é física, enquanto a gente estava tendo aula, a minha maior dificuldade era as barreiras arquitetônicas. Caso a escada, uma rampa que não tinha, ou a rampa era muito inclinada, ou era o banheiro que ficava fora do prédio de sala de aulas, como é no Vale. Então, agora que eu tô em casa, tá mais tranquilo. Certo, a Adriana está encaminhando as perguntas, se tiver alguma, ela vai nos passar através do chat daí para ti. Tem mais Isso. alguma colocação, então, Evelyn? Não, é sempre Tá lembrar certo? do desenho universal mesmo. Tá certo, então, obrigada, Evelyn, pela tua participação. Dando Nada. seguimento, né, para a live de hoje. Agora eu vou fazer a minha parte, como se diz. Agora é a minha fala. Então, eu sou a Marinês, como eu já me apresentei no começo, sou servidora técnica administrativa do Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, da URGS. Eu tenho uma deficiência visual, aí vai divergir, né? Um médico diz que é cegueira, o outro diz que é baixa visão, mas enfim, é aquele limbo ali que tu não tá nem no meio nem no outro. Então, o resíduo visual que eu tenho clinicamente é para ser considerado cegueira, mas ainda é muito funcional para mim. Então, como as meninas já falaram, eu vou falar mais sobre o trabalho remoto, que é a realidade que eu estou enfrentando. Como eu não estou estudando na universidade, né, ainda, eu vou começar com dificuldades para fazer o trabalho remoto. Então, a gente utiliza os sistemas da URGS, no caso eu utilizo, e a plataforma que a URGS utiliza para o e-mail, para... enfim, os sistemas em geral da URGS, ela não é muito acessível com o ledor de tela. Ela funciona bem se tu usa o mouse, que é o meu caso. Eu ainda consigo utilizar o mouse para fazer navegação. Mas para quem não utiliza o mouse, o site não é muito acessível. Eles usam o Plone como plataforma, né? E os sistemas são todos integrados àquela plataforma. Então, a dificuldade para quem tem a cegueira total tem que usar os atalhos de teclado do NVDA ou do outro ledor de tela que utilize. E a complicação é que o site não é feito com lógica de programação para isso. Se eu ainda tenho a sorte de usar o mouse, aí o ledor de tela funciona um pouco melhor. Tem acessibilidade um pouco melhor, né? Para quem faz essa navegação pelo site. Então, o que eu utilizo, assim? Eu utilizo o NVDA, como a Karine também utiliza, várias pessoas. Apesar de eu ter baixa visão, a minha visão não é suficiente para fazer leituras nas telas de computador, então eu uso o site, aliás, o ledor de tela, que é para não cansar a visão. E mesmo assim, ficar no computador por muitas horas com a tela ligada, porque eu não consigo usar com a tela desligada, e com o fone de ouvido, porque eu uso fone de ouvido. Na sala eu usava fone de ouvido para não atrapalhar os colegas.
porque aí o NVDA fica falando e atrapalha os colegas. Aqui em casa eu tô mais tranquilo, apesar do meu microfone não funcionar muito sem o fone de ouvido, mas como eu moro sozinha, então não atrapalho ninguém. O que acontece com o trabalho remoto? Quando veio a pandemia, né, nós todos tivemos que nos adaptar. E nem todos têm equipamento para trabalhar. Eu, por exemplo, tinha uma boa internet, tenho uma boa internet, mas eu não tinha computador para trabalhar em casa e nem impressora se precisasse. Aí eu tive que adquirir isso para poder trabalhar, não só para eu poder trabalhar, mas para o meu filho poder ter aulas online. Então, quando ele está comigo, eu preciso que ele tenha uma boa acessibilidade também nas aulas. E esse tipo de questão, e quem não pode adquirir os equipamentos, quem não tem condições de comprar um notebook, porque trabalhar pelo celular, não, às vezes algumas coisas tu não consegue fazer. Eu também utilizo o ledor para celular, o Talkback, o meu é sistema Android, não é iPhone. Então, não tem coisas que tu não consegue fazer pelo telefone, que se torna muito mais complicado para quem tem uma deficiência visual ou uma baixa visão. Tem os ampliadores de tela que a gente utiliza. Um deles é o Zoom Test. É um software que ele faz leitura e faz ampliação de voz. Mas ele só funciona até o Windows 8 no máximo. As licenças que nós temos na URGS. Para Windows 10 ele não funciona, não é compatível. Também tem as lupas do Windows, que eventualmente eu utilizo quando precisa, de alguma coisa que o NVDA não faz leitura. E eu tenho a minha lupa eletrônica, que é uma caixinha que faz a ampliação de documentos impressos, que eventualmente precisa ler. Então, mas é um aparelho que tu não pode utilizar por muitas horas. É para fazer leituras curtas, porque tu tem que ficar debruçada em cima do documento para fazer a leitura. São coisas que eu já enfrentava na URGS e que aqui em casa eu estou enfrentando também, porque eu trouxe minha lupa para cá, para poder trabalhar, né? Se precisa de alguma coisa que eu tenho que imprimir, já fica aqui à disposição também. Então, na verdade, o que tinha e o que tem de problemas, de barreiras, é mais ou menos o que eu já enfrentava na URGS. O site dos sistemas da URGS que não é totalmente compatível com o ledor de tela, né? A lógica do site de programação, que ele não é feito para quem vai navegar com o teclado. Um exemplo, a gente vai botar um e-mail no Outlook da URGS. Quando tu clica no botão de e-mail, aparece que tem aquele desenho do anexar o arquivo. Mas se tu coloca o mouse em cima, ele lê o código, ele não lê anexar, por exemplo. E aí, se tu não tem a visão, tu não vai saber que aquele botão de anexar. Ele não diz. O botão de enviar, ele fala, enviar. O de anexar, ele não fala anexar, por exemplo. E aí, se tu não consegue, não tem visão para fazer esse tipo de coisa, tu não consegue mandar anexar o arquivo que tu precisa. Então, basicamente, as barreiras que eu enfrento são as mesmas que eu já enfrentava antes. Que são barreiras de acessibilidade do site da universidade e da incompatibilidade com os ledores de tela. Quanto às recomendações que eu posso fazer, eu já pedi, no caso, né, já foi recomendado que o site fosse trocado de plataforma, mas isso é uma coisa que não vai acontecer tão cedo. Então, que era a minha maior recomendação, né, que ele seja feito e programado de maneira acessível para que todos possam utilizar o site. Essa seria a minha maior recomendação para todos os gestores que estiverem aí nos assistindo, porque não sou a única com deficiência visual na URGS, tem outros servidores com deficiência visual, baixa visão, que também trabalham na universidade e que passam pelos mesmos problemas. Né? Então, é problema para e-mail, é problema para bater o ponto no computador. Nós tivemos que pedir autorização para registrar as entradas e saídas no nosso computador particular, da mesa, porque o ponto não era o computador do ponto, não é acessível para nós. Então, se colocasse o computador lá embaixo com acessibilidade, seria mais fácil, né? Mas não foi pensado dessa maneira. Então, são várias coisas. Oi? Mari, só para explicar, por exemplo, na hora de bater o ponto, o que acontece? A pessoa entra lá no seu login e tal, mas aí tem que registrar digital ali. E aí a pessoa que né, não tem um aviso sonoro, alguma coisa que diga que fez a leitura da digital, né? Aí tu pode ficar meia hora ali, né? E não saber se registrou a digital. Isso, não tem. Além do ledor, o ledor até que faz a leitura do coisa, mas a digital é que é o problema, né? Então, ainda bem que nos permitiram que a gente não cadastrasse. Mas às vezes tu chega ali, por exemplo, o computador ali embaixo.
Até tu chegar a ligar o teu computador e bater o login e demora para iniciar e tal. Isso é um atraso, né? Mas, enfim, é um atraso do que acontece no trabalho, né? Das coisas que poderiam ser mais facilitadas. Também é uma recomendação para o pessoal que estiver por aí nos assistindo. E Né? Mari, lá no Incluir, nós testamos, né, aquelas plataformas novas, a tua URGS, né, os sites que o pessoal tem construído em WordPress, isso tem muito mais acessibilidade, né? Sim, o site da Progesp, que foi feito, está em WordPress, também é bem acessível. O novo site da Proplan, que na verdade nós não orientamos, mas eles construíram e também está bem mais acessível do que era antes. Vários setores estão pedindo ajuda para a construção de site. O Museu da URGS está pedindo também ajuda para tornar as exposições acessíveis e, enfim, como tornar as exposições do museu acessíveis, escritas, adaptações que precisa fazer no mobiliário, assim, da disposição das figuras. Então, vários setores estão nos procurando para começar, e já começaram a perceber que tudo tem que ser acessível para todos, inclusive um museu, né, um planetário, uma sala de cinema, tudo tem que ser acessível para todos, né, ali na universidade ou em qualquer lugar, né, que as pessoas com deficiência vão em todos os lugares. E se não vão, é porque não é acessível para elas, né. Ou tem umas que, como eu, vão assim mesmo, acessível ou não, eu vou igual. Mas, na verdade, é mais ou menos isso, né. Beleza, Mari. O tua URGS nós chegamos a testar, né? Tu fez o teste no Sim, tua eu fiz o URGS. teste com o Tua URGS. A Cristina também fez, nossa colega revisora de texto Braille. Nós fazemos teste em dupla, porque ela usa os teclados e eu uso o mouse. Então, nós testamos o Tua URGS, eu testei o Teams também, a nova plataforma da URGS, que para pessoas com deficiência visual no sistema Android ele funcionou muito bem. Né? Fiz um teste a semana passada e, em princípio, ele funcionou bem para a questão de acessibilidade e compatibilidade com o ledor de tela. Mas o problema é, como a Karine já falou, né? É o site ser navegável e o material não ser navegável. Então, o que eles já recomendaram, e vou recomendar de novo, né? Salvem os materiais como PDF texto, não como imagem escaneada. Se não tiver como salvar em PDF, porque é um card, então faça a descrição do card. Não precisa descrever o fundo, a cor, um desenho, a não ser que o desenho seja absolutamente necessário para a compreensão da mensagem. Mas o conteúdo do card pode ir no texto do e-mail, né? Informa, card, tal, e aí coloca ali, vai, o texto embaixo. Porque as pessoas mandam e-mail só com o card. Ah, segue anexo o card do evento tal. Ó o card do não sei o quê. Ó a imagem, o anexo tal. E aí a gente clica em cima e nada, não acontece nada. Então, isso é uma das coisas que pode ser feitas. O conteúdo do card vai no e-mail, uma legenda embaixo na imagem básica. Né? Se não tem como descrever toda a imagem, uma legenda básica nos dizendo do que se trata. Se é uma foto, se é um gráfico, se é uma tabela não sei do que, ou se é uma figura que vai ser usada para não sei o que lá. Entende? Pelo menos o básico para que a pessoa possa entender, tá, essa imagem é uma fotografia tal. Ah, não, esse desenho aqui é para esse conteúdo, entendeu? O básico. E ninguém é melhor que o próprio professor que elabora o material para isso, né? É importante falar nos cards, porque a universidade tem usado muitos cards para comunicação, né? Vários setores. O pessoal manda por o anexo, né? As informações. Às vezes não vem nem nada no corpo do texto, vem só informações de saúde do coronavírus. E aí tá lá o anexo tu abre, é um card, é uma imagem, né? Então, é bem simples. Usar a hashtag para todos verem, né? Bota a hashtag para todos verem e aí abaixo a descrição, as informações que estão no card. Né? Como a Marinês falou, não precisa fundo azul, com letras vermelhas, né? Não precisa fazer uma descrição mais detalhada, mas pelo menos as informações. E isso já facilita muito a compreensão, né, do que acontece no card. Isso é uma coisa que nos ajudaria muito. Espera só um pouquinho que tem um delay na minha internet aqui. Deu? Então, deu, já melhorou. Acontece, né? Acontece. Bom, então, eu vou passar agora a palavra para
Cássia, né, que é a aluna do curso de Biblioteconomia. Cássia, está me ouvindo? Eu vou desligar então a minha câmera para que a interpretação fique mais nítida. Então, as mesmas perguntas que fiz, vou fazer para ti também. Os recursos de acessibilidade que você utiliza para poder ter acesso ao ensino remoto, as barreiras que você enfrenta quando consegue acessar o ensino remoto. Mari, só um pouquinho, que teve uma troca de intérpretes. A Sim. Cássia não estava te ouvindo, a Cássia é surda, né? Ela está Sim. entrando agora. Ó, ela está entrando. Tá. Sim, aí que dá o problema, né? A Cássia é surda e eu sou deficiente visual da ruim. Tá, mas acontece. De onde que eu volto? Só um pouquinho, não, ela não abriu a câmera, mas não habilitou. Ah, tá. Aí. Só um pouquinho. São coisas de trabalho remoto, né? Sim, claro. sim. Gente, eu posso tentar desativar minha câmera? Pode, Karine. Pode sim. Vou tentar aqui. Qualquer coisa, eu entro de novo. A imagem da Cássia ainda não está aparecendo. Não, não. Ó, a Karine conseguiu desativar. Isso. Vamos ver se agora consegue. Enquanto ela desativa a câmera, né? De novo, agradeço a todos que estão participando. Encaminhe as dúvidas se tiverem alguma para o chat, que a Adriana vai fazendo a leitura à medida do possível. Vamos ver aqui se a Cássia consegue entrar agora. É bom que eu falei das dificuldades, é bom que faça o registro de boas práticas, né? Que, à medida do possível, tem os recursos para fazer o trabalho, na melhor medida, né? Com a compreensão dos colegas e do gestor, né? Não é porque ela está aqui, né? A Cássia não está conseguindo habilitar a câmera dela. Vamos aguardar um pouquinho. Sim. Ó, ela desligou de novo. Sim. A Bianca mandou uma mensagem aqui também que ela está sem internet. Acontece também. Caiu a internet dela. Não, a Bianca. Bianca. Às vezes a minha dá uma travada também. Dá um tilt aqui. Será que a câmera dela não tá ligada para o modo que não é o selfie, será de repente? Ela tá no celular ou no note? Não? Ela está no Note. Eu não sei se ela está permitindo. Pois é. Depois da Cássia, tem mais alguém? Não, depois da Cássia. Nós encerramos se tiver alguma dúvida, alguma questão. É importante a gente ouvir a fala da Cássia, porque a Cássia é discente, ela é da graduação, e certamente tem questões bem específicas em relação ao ERE, né, que ela poderia nos contar como é que está sendo para ela. É bem importante a participação dela. Ela está entrando de novo, ó. Acho que ela está entrando no celular, talvez. De repente.
Sim, porque, na verdade, ela entrou no celular. entrou? Uhum. Então ela consegue melhor no celular. Porque a verdade, como a Evelyn falou, né, a deficiência dela é física. Ela Não, tem ensino remoto, ela tem poucos problemas de acessar. Né? isso. A Cássia apareceu, Mari. Ela conseguiu aparecer? Cássia, boa Aham. tarde. Tá aparecendo a tua imagem na câmera, seja bem-vinda. Eu vou te passar a palavra e vou repetir, então, as perguntas que eu fiz para as outras participantes. Eu gostaria que tu falasse, então, sobre os recursos que tu utiliza para ter acesso ao ensino remoto emergencial, as plataformas que você já usou, né? O Moodle, o Teams, o Nconf, as barreiras que tu mais encontra para poder acessar o ensino remoto e as recomendações que tu tens para falar para os professores, né, se tiver alguma. Pode começar, por favor? Então, eu uso duas plataformas, que é o Teams e o Mconf. Eu prefiro usar o Mconf, porque eu acredito que o Mconf é mais acessível para mim, porque a minha acessibilidade, então, se dá através da interpretação de Libras, e no Mconf, as janelas ficam em cima e embaixo o compartilhamento de algum documento, alguma apresentação, e eu consigo, então, acompanhar o intérprete e o compartilhamento de documentos. Já no Teams, é ruim para mim, porque quando tem outros alunos, outras pessoas com câmera ligada, na troca de alguma fala, alguma coisa, acabam trocando as telas e precisa estar sempre fixando a tela de quem está interpretando para que ela fique fixa ali. Então, eu tenho que estar sempre atenta a essa questão do intérprete, de estar fixando o intérprete. Mas, às vezes, se tem algum dia que eu não posso assistir a aula e o professor faz a gravação dessa aula e depois eu vou assistir de forma assíncrona, então não houve essa questão de fixar a tela do intérprete. E, às vezes, houve essas trocas de janela durante a aula e na gravação, então, não fica o intérprete o tempo todo. E a questão do compartilhamento de documentos também é bem difícil de ver, porque some, na medida do que é colocado o documento na tela, o intérprete some. Então, eu preciso estar sempre procurando e eu acabo perdendo tempo também. E, para mim, é melhor que fique sem apresentação de documento, porque eu preciso escolher entre ver o intérprete e o documento. Às vezes eu faço algum tipo de uso de estratégia e abro o documento no celular, fico acompanhando pela tela do intérprete, no notebook. Então, eu tenho que ficar nesses dois lugares sempre transitando, que acaba fazendo com que eu perca tempo, né? Uma certa limitação. E também tem a questão da internet, que é uma barreira também, porque, como a Bianca comentou antes, né, sim, o governo precisaria assumir essa responsabilidade e fazer, então, com que se disponibilizasse internet mais potente para as pessoas. Que aqui na minha residência eu não consigo trocar o meu tipo de internet por causa do meu bairro. E, às vezes, ocorre essa questão do travamento também, eu perco um sinal que o intérprete fez, perco o contexto que está sendo dado. Outra coisa também sobre as dicas que eu poderia dar aos professores e, enfim, gestores, que precisam pensar que a acessibilidade é muito importante e ter um foco maior na questão de tornar os materiais acessíveis. Já tiveram reuniões e conferências, e como eles tornaram isso acessível? Porque não fizeram nenhum tipo de chamado, contato com o Incluir.
para me chamar também e eu participar desses eventos que aconteceram anteriormente de forma remota. Eu conversei com uma professora e essa professora me perguntou o que eu acho do Teams. Tu gostou? E eu falei para ela, não é acessível, não é uma plataforma para mim. É ruim de visualizar os documentos, colegas, enfim. Então, eu prefiro o MConf. O MConf é mais acessível para mim. E a professora me respondeu que ela prefere o uso do Teams, porque o Teams é mais fácil, o manuseio é melhor para todo mundo. Então, parece que eu vou ser excluída desse processo. Parece que eu estou sendo excluída desse processo. Não estão me ofertando a inclusão neste momento. Inclusão e acessibilidade. Os professores não usam muito o Moodle, só colocam, inserem algum tipo de informação importante, o material. Então, os encontros e aulas remotas são todas em outra plataforma. Acho que seria isso. Cássia, aqui é a Adriana. Eu não abri a minha câmera para deixar mais espaço, para que as janelas fiquem maiores. Como é que é essa negociação com os professores? Quando tu conversa, quando tu fala, passa essa informação para os professores de que tu prefere uma outra plataforma e tal. Isso é uma negociação fácil ou os professores não escutam a tua recomendação, enfim, ou sim, escutam e negociam contigo e veem com o que é melhor para ti? Então, tem duas professoras. Uma aceitou super de boa de usar o MConf. Ela usou... Só um momentinho. Então, voltando novamente, eu tenho duas professoras. Uma já tinha organizado anteriormente todas as aulas para o Teams. Então, inseriu todos os materiais para as aulas e nós pedimos, então, para que fosse trocada a plataforma para o MConf e ela não aceitou. Ela aceitou na hora e reorganizou para que a aula, então, tornasse a ser no MConf. Uma outra professora não aceitou essa troca de plataforma e decidiu continuar com o uso do Teams. Então, eu pedi, os intérpretes, né, também pediram para que fosse trocado e não houve, então, essa aceitação. E aí eu estou pensando em falar para a professora, se ela quer continuar o uso do Teams, então seria melhor que ela fixasse direto as telas dos intérpretes durante a aula e pedir que os colegas não liguem as suas câmeras para não atrapalhar na hora da gravação e que fique só os intérpretes em tela. E também pedir à professora que não compartilhasse documentos na tela. E a professora aceitou, então, enfim, essa estratégia. Mas eu preciso estar sempre lembrando disso também para ela. Isso é a Adriana de novo. Isso é que nós estávamos conversando antes com a Karine. Assim, é importante que os alunos ingressem na universidade, isso está garantido, o ingresso. Entretanto, nós temos que garantir que a permanência também
aconteça de uma forma mais tranquila, e não tendo que a todo momento ter que fazer essa negociação, às vezes com recusa, né? As pessoas não querem entender, as pessoas não querem sair do seu lugar de conforto, né? Eu já sei como fazer, há muitos anos eu faço dessa forma, né? Então eu vou ter que fazer diferente agora, só por causa de um aluno. Sim, vai ter que fazer diferente por causa de um aluno. Enfim, a gente também gosta, né, de salientar isso, que essa permanência, quanto menos percalços ela tiver, né, esse tipo, tudo que contém a vida acadêmica, as dificuldades que a vida acadêmica tem, né, o estudo intenso, isso é normal, isso é para todo mundo, né? Só que as pessoas com deficiência, muitas vezes, além disso, da dificuldade que é esse caminho, né, de fazer uma formação de nível superior, não é fácil isso, além disso, ainda tem que lidar com esses problemas em relação à acessibilidade, né? Ainda tem que ter toda essa luta, enfim, a gente entende que é uma construção e tal, mas acho que tem que andar um pouco mais rápido isso, né? Tem que ser um pouco mais rápido, né? De resolver as coisas de forma mais definitiva, que não se tenha a cada semestre que retomar uma conversa, né? Porque os alunos com deficiência eles continuam ingressando, né? Todo semestre tem que conversar, enfim, né? Já deixa a sua disciplina acessível, né? Já deixa pronto, enfim, que não precisa se chegar um outro aluno com deficiência que tem aquela condição, ela já vai estar acessível, né? E outros alunos virão certamente. A sensação que é essa, eles pensam, só por causa de uma pessoa, para quê? Mas eu estou já meio que calejada, que desde pequena eu sempre estive, então, nessas lutas, pedindo de ano em ano na escola, minha mãe me acompanhando, indo, conversando com direção. Então, até na faculdade, em todos os lugares, eu tenho que estar sempre, então, pedindo para que tudo esteja acessível para mim. É uma luta constante que, às vezes, cansa um pouco. É chato também. Não é questão de querer que tudo esteja confortável para mim. Cássia Marinês, tudo bem? É importante que exista essa empatia, né? Eu estou sempre correndo atrás dessa empatia. Mari, pode falar. Não, é que deu um travo que não vi que ela estava interpretando. Eu achei interessante a frase da professora que ela prefere usar o Teams porque é melhor para todo mundo. Mas se não é bom para Cássia, então não é bom para todo mundo. Todo mundo é todo mundo. Né? Não é todo mundo menos a Cássia, não é todo mundo menos a Marinês, não é todo mundo menos a Evelyn. É todo mundo. Ou não diga todo mundo. Né? Então, esse tipo de colocação eu achei muito interessante. Não, eu vou usar isso porque é melhor para todo mundo. Então, se uma pessoa está excluída, não é melhor para todo mundo. Né? E aí a gente entra naquela situação das gambiarra, né, que a gente fala para as pessoas com deficiência. Então, é uma adaptação aqui, é uma adaptação ali, não é uma gambiarra mesmo, que ao longo do ano ela vai dando uma melhorada, ela vai melhorando, um pouco mais elaborada, mas enquanto as pessoas não começarem a pensar de forma acessível, isso em geral, a gente vai ficar nessa negociação. Eu acho que eles ainda não se convenceram que as pessoas com deficiência vão entrar na universidade, seja para estudar ou para trabalhar, e vão ficar ali, né? Porque a permanência também tem que ser garantida para os estudantes, para os servidores, para todos. Todos têm que ter sua permanência tranquila, garantida. Outra coisa que eu me lembrei agora é que no início da quarentena tiveram muitas lives, né? Muita gente começou a fazer live, muitos cursos online pela internet, mas a maioria não tinha acessibilidade. E eu preciso fazer um curso
porque eu preciso de horas complementares, que eu estou quase me formando. Então, eu poderia aproveitar esse tempo para fazer agora, para poder me formar no próximo semestre, mas eu procurei por inúmeros cursos, entrei em contato por e-mail, pedindo, então, que, por favor, coloquem legenda, e a maioria dos lugares me retornava: pois é, não tem, não há tempo, não temos profissional que faça isso, não sabemos como fazer. E aí eu mandei até vídeo explicando de como colocar legenda, eu enviei para algum lugar. Tem empresas que trabalham com legendagem, mas igual houve essa resistência, né? Tem sempre a questão da dificuldade, que não tem tempo. Então, eu não consigo fazer um curso e não sei também como resolver essa questão das horas complementares. Existe acessibilidade em lives que tratam sobre acessibilidade, mas para as minhas horas complementares, eu preciso de cursos ligados à área do meu curso, à área da biblioteconomia. Sim, normalmente nós vemos acessibilidade para coisas que já falam de acessibilidade, né? Quem não está ligado nesse mundo, não vive nesse tema, em geral, assim, não se importa muito com acessibilidade. Só lembra que ele existe quando alguém pede. E mesmo quando a pessoa pede, ainda é negada, muitas vezes. E a minha desculpa é sempre a mesma. Não posso fazer uma legendagem porque não sei fazer. Eu não posso fazer uma audiodescrição porque não tem profissional. Não posso fazer, não posso fazer não sei o quê porque não tem dinheiro. E às vezes o mínimo que tu pode fazer não custa nada e mesmo assim não é feito. Exatamente, é isso que a gente fala quando fala que seria muito bom que as coisas acontecessem de forma que isso fosse naturalizado, né? Que o natural fosse ter acessibilidade. Chegaremos lá um dia, quem sabe, né? Mas, assim, para quem está desbravando esse campo, né? Para quem está começando, é sempre mais difícil, enfim. Outras gerações, né? O movimento social das pessoas com deficiência, ele é uma coisa que vem sendo construído ao longo do tempo. Muitas conquistas foram feitas, diga-se de passagem, né? Que estamos melhor hoje do que estávamos há 10 anos atrás, sem dúvida, né? Mas ainda tem muito a ser feito e, e é bom lembrar, eu gosto sempre de salientar, que nós, né, enquanto instituição, e falando agora da URGS, nós temos a responsabilidade e nós temos que nos posicionar em relação a isso. Nós temos um papel a cumprir, né? Não é esperar que a pessoa com deficiência, que ela sozinha faça o percurso. Não, nós temos também, né, nós precisamos, se não for por um entendimento, né, de que todas as pessoas têm esse direito, é por força de lei, nós temos sim um papel a cumprir, nós temos as nossas obrigações em relação à acessibilidade, né? Nós temos que, enquanto instituição, movimentar esse caminho também. Não é só a pessoa com deficiência chegar e fazer essa solicitação, né? Nós temos que tentar colocar a universidade num outro patamar em relação à acessibilidade. Né? Esse percurso ele tem que acontecer independente das pessoas com deficiência. É nós, enquanto instituição, estabelecermos uma política de inclusão, né? Uma diretriz para a universidade que seja seguida e implementada em todas as unidades de ensino, em todos os setores da universidade. Né? Nós temos esse papel, sim. Né? Não é, não, vamos aguardar a demanda. Então, quando chegar a pessoa com deficiência, é aí que nós temos que atuar. Não, a acessibilidade é uma prerrogativa. Ela vem antes da pessoa com deficiência. Né? Ela não precisa, ela é principalmente. Enfim. Tá, se tem mais alguma consideração? Não, acho que seria somente isso mesmo.
Ouviu, Marinês? Sim, não, acho que deu agora sim, agora eu escutei. Então, eu gostaria de agradecer a participação da Cássia. Cássia, muito obrigada pela participação. A todos e a todas que estão assistindo, que assistiram a live de hoje. E depois a gente vai disponibilizar ela, sendo gravada, para quem não puder assistir hoje. E, para terminar, eu gostaria de dizer para as pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência que a acessibilidade, como eu disse, é para todos. Então, que não tem acessibilidade só nos temas, nos vídeos e nos filmes que tratam sobre acessibilidade ou sobre pessoas com deficiência. Que as pessoas com deficiência, elas existem desde sempre, elas frequentam todos os lugares, e se não frequentaram é porque não é acessível, ainda temos que são teimosas e vão. Então, a acessibilidade vai ser natural quando não houverem cadeirantes que não podem entrar no teatro porque não é acessível, não houverem cegos que não podem estudar em certas escolas porque não são acessíveis, não teremos surdos que vão fazer provas de vestibulares com letras de música, né? E onde a prova era musical, não vai ter esse tipo de coisa. Quando isso não acontecer mais, a acessibilidade vai ter se tornado uma coisa natural dentro das pessoas. Então, por hoje era isso. Agradeço a todos. Adriana, tem alguma consideração ou pergunta? Eu acho que, só complementando o que a Marinês falou, assim, que nós sejamos disponíveis para isso, né? Que o nosso primeiro movimento não seja de resistência, né? Que se faça um exercício de empatia, certamente, né? Mas e entender que este lugar do que nós estamos falando é um lugar de sujeitos de direitos, né? E não é não vamos ajudar, né? Vamos fazer um favor, é uma benesse, não é nada disso, é um outro lugar. Nós falamos da perspectiva dos sujeitos de direitos, né? Então, para além da empatia, né? Também esse outro lugar é um direito que as pessoas têm de acessarem todos os espaços, tudo que a sociedade produz para todos. Eu acho que, enfim, também a minha fala final. Mari, se tu quiser encerrar, então. Sim, então eu vou encerrando por hoje. Muito obrigada novamente a todos que assistiram. Até a próxima live. Encerramos por hoje. Só um pouquinho que a Bianca quer falar. Sim, Bianca. Desculpa, eu perdi algumas partes porque minha internet caiu, eu não consegui ver toda a fala da Cássia, né? Mas a gente estava falando sobre a questão do celular ali, estava utilizando a 4G, e aí como questões que acontecem, a gente fala sobre a perda, né? Então a gente vivenciou agora esse momento. E eu queria trazer um item assim para complementar sobre a questão da URGS e toda essa comunidade. Sim, a gente trouxe questões importantes e sobre a instituição. Quando a gente trata de acessibilidade, a gente lembra que alguns lugares e empresas às vezes utilizam um avatar para que possa ter um momento acessível, mas eu quero trazer para vocês que isso não é uma acessibilidade efetiva. Tá? Os avatares a gente acha bonito, acha legal, pode ajudar em alguns conceitos, questões muito básicas, sinais básicos sobre essas questões, né? Mas ele não tem um processo linguístico, a contextualização real da acessibilidade na questão da língua de sinais não tem estruturação. Então, isso é algo que, infelizmente, a gente percebe que vem acontecendo e a gente traz, né, lembrando para a instituição que isso não é um processo acessível, os avatares, e sim os intérpretes, né, reais de Libras. E principalmente na dúvida da acessibilidade, pergunte para a pessoa, né? Pergunte para ela o que ela acha necessário, o que facilita, o que é melhor para ela, porque às vezes a gente não sabe, pensa que sabe alguma coisa e ela é referência, né? Ela está representando o seu grupo, a sua comunidade, então pergunte para saber. E para nós, em relação aos avatares, para a comunidade surda, isso é algo que não funciona, já trago de antemão para vocês. Bem lembrado, Bianca.
bem lembrado. É. A tentação, né, de resolver a coisa de uma maneira muito simples, só que as pessoas não conhecem o recurso, né? Não sabem. Para quem não conhece aqueles avatares, eles não conseguem fazer o aspecto semântico para eles ainda não está resolvido, né? Então ele pode entender uma palavra como colar, ele pode entender o colar que a pessoa está usando, como colar de colar com a cola, né? Ele não pega o contexto, né? São os aspectos semânticos que ele não alcança ainda. Enfim, a inteligência artificial ainda não conseguiu superar a inteligência humana. Bem lembrado. E bem lembrado também, Bianca, dessa questão de pergunte para a pessoa com deficiência. Né? Ela sabe responder, né, Mária? Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso. Pergunte à pessoa com deficiência e se dê conta de que cada pessoa com deficiência é uma pessoa diferente. Então, não é porque tem uma pessoa cega e tem um aluno que no outro semestre vai vir um outro aluno cego e vai agir da mesma maneira. Ou uma pessoa com deficiência auditiva, ou um cadeirante, que, eu já sei como é que é porque fulano fez minha aula, então eu vou fazer igual. Não, cada um é um. Cada pessoa é única, isso vale para a pessoa com e sem deficiência. Então, acho que seria isso. Bianca, tem mais alguma coisa para acrescentar? É isso, não. Agradeço. Muito obrigada. Então, agradecemos novamente a todos e agora sim, encerramos a live de hoje. Até a próxima.